poder falar sobre preservação digital, né? A ideia da disrupção, de quanto esse modelo, que é o que eu vou tentar dialogar, o modelo WISE, o quanto ele tem sido disruptivo para a arquivologia, não somente a arquivologia, né? Arquivo, bibliotecas, museus e etc. Essa apresentação está compartilhada, vocês podem acessá-la, baixar, fazer comentários, fique à vontade, pode nos dar feedback. E aí, o que é o modelo WISE? Então, esse modelo WISE, ele é um modelo de referência, o Open Archival Information System. A gente pode dizer que ele é o esquema conceitual mais importante na área de preservação digital. Disciplina uma preservação digital sistêmica, uma abordagem sistêmica da preservação digital. Ou seja, antes mesmo da produção, desde a gênese, manutenção, gestão, preservação, acesso e transparência ativa desses documentos. Vamos falar um pouco da origem do WISE, né? Como que ele nasceu? E eu não sei exatamente se todo mundo conhece o WISE, se todo mundo domina, mas então vamos tentar identificar qual a origem dele. Desde 82, esse comitê da NASA, o CCSDS, ele criou um comitê com a ideia de criar um padrão, um modelo de preservação digital sistêmica. O andamento dessas negociações foi que, em 90, essa CCSDS, esse comitê da NASA, estabeleceu um convênio com a ISO para elaborar um modelo de referência. Por quê? Porque eles tinham problemas de arquivamento e de preservação. Eram notórios esses problemas, né? Invasão, perda de material, não recuperar um determinado documento, mesmo que eles aplicassem estratégias de preservação digital, que já eram conhecidas, migração, conversão, emulação, museu de hardware, etc., etc., não dava conta de garantir autenticidade, preservação e acesso a longo prazo. Na própria literatura, a gente tem alguns textos, alguns autores que falavam que seguramente nós conseguimos preservar documentos autênticos até 5 anos. E definiam esse teto, dizendo, olha, mais que 5 anos é arriscado. Tá? Temos alguns autores que definiam claramente. A partir desse modelo, a gente chegou num novo patamar, a gente teve uma ruptura de paradigmas. A gente pode dizer, a partir do modelo, que eu nem abordei ainda, mas a gente pode dizer que seguramente agora eu consigo garantir a preservação de documentos permanentemente. Permanentemente, é claro, com abordagem de requisitos, com manutenção, com gerenciamento da preservação digital, com políticas, não só tecnologia, não é só tecnologia. O RDC-ARC é muito mais, o repositório digital confiável. Veja que o RDC-ARC, a Cláudia falou, ele é adjetivado aqui no Brasil. Ele é um repositório digital arquivístico. A norma ISO fala de RDC, repositórios digitais confiáveis, que servem tanto para bibliotecas quanto para museus e etc. A norma internacional é a mesma. Bom, a partir desse trabalho que foi feito com a origem lá na NASA, nós passamos a ter esse modelo. O modelo WISE, Open Archival Information System, que nos define um ambiente de preservação digital sistêmica. Esse ambiente tem que ser estudado. Nós precisamos estudar a ISO, estudar o modelo, estudar os textos. Tem muito material, é muito farta a literatura sobre o modelo WISE, mas ele nos apresenta 3 entidades. A primeira entidade, muito à esquerda, nós temos aí o Producer. O Producer, a gente faz uma identificação, a gente tem feito uma identificação, que é a fase de gestão de documentos nos arquivos, corrente intermediário até o seu destino final. O destino final, ou seja, captura para o ambiente de preservação, quando ele vem para essa caixa, esse entorno de preservação, esse recolhimento, ele passa para um outro ambiente, um ambiente de preservação. Essa passada, esse modelo teve que criar uma sistemática de pacotes. Isso também, não sei se todos aqui trabalham com pacotes ou não trabalharam com pacotes arquivísticos WISE. São 3 pacotes. CIP e IPG. Vocês estão enxergando aqui o CIP, que é quando nessa linha, nesse andar,
desta preservação digital sistêmica, eu transfiro ou recolho documentos arquivísticos para esse ambiente de preservação. Dentro de um CIP, dentro de um pacote, como se fosse a nossa caixa de arquivo. Só que agora ele é um container digital. Ele é um CIP, um pacote de submissão. Ele tem uma sistemática, a primeira sistemática que a gente teve foi o padrão PEGT, da Biblioteca do Congresso Americano, uma sistemática, que é a sistemática que o Arquivemática trabalha. Não só o Arquivemática, que é o software livre que mais vem sendo usado aqui no Brasil, mas outros softwares também trabalham com o padrão PEGT, que nada mais consiste do que reunir objetos digitais, reunir metadados desses objetos digitais. Essa conformação de metadados pode ser no esquema de metadados que eu bem entender, ou um Dublin Core, ou uma ISADG, ou o EARC Brasil, ou o Gestão Doc, ou então o EMGDE espanhol, etc, etc, etc. O AGR-KMS da Austrália. E aí eu conformo esses documentos com esses metadados. Além disso, eu consigo colocar outras informações, outras documentações técnicas sobre esse material que eu estou transferindo, mandando. Dentro desse pacote CIP. Vejam que nós estamos falando aqui de uma instituição que recebe doação, ou que compra, ou de instituições que estão aqui, que pode até comprar acervos, e aí a gente tem, no caso, um acervo que não vai passar pela gestão de documentos. Já é um acervo permanente, e ele não vai entrar na fase de gestão de documentos. Nós não vamos capturar para dentro de um sistema de gestão, para um SIGAD, ou para um gestão DOC, ou para um SGDE. Então a gente vai fazer pacotes de captura, depois que eu tiver a identificação, tratamento, etc., diretamente com o ambiente de preservação, diretamente para esse RDC-ARC, conformando esse mesmo pacote, que pode ser resultado de uma digitalização, que pode ser resultado somente de metadados, que eu vou representar, eu não terei os objetos digitais, mas de igual forma eu vou conformar pacotes. Esses pacotes vão andar. Ao chegar dentro desse ambiente, desta caixa que vocês estão enxergando aqui, ele já está sob a custódia desse ambiente de preservação, desse RDC. Se for arquivístico, RDC-ARC. Veja que isso pode acontecer nas bibliotecas, no repositório institucional, nos museus e etc. Depois desse pacote chegar lá e ser processado, ele vai gerar o segundo pacote. O pacote de arquivamento, o AIP. Mas para essa geração, ele passa por um rol de processamentos que a gente chama de microserviços. Ele converte formato. Um formato que chegou o proprietário, ele tem que converter. Um documento que chegou com vírus, ele tem que ser sanitizado, obedecendo a minha política. A minha política arquivística e o meu plano de preservação digital. Isso é importante, política e plano. E ele será arquivado e esse é entendido como a sua matriz, ou o seu original, que vai ser ali armazenado aquele AIP, aquele pacote de arquivamento dentro daquele entorno, daquele ambiente de preservação. É ali que eu vou inferir as políticas do futuro de preservação. É ali que eu vou migrar, é ali que eu vou converter, é ali que eu vou emular, até o momento que eu vou dar o acesso. E esse acesso ele pode ser tanto público quanto ele pode ser interno. E aí é o terceiro pacote, é o DIP que vocês estão enxergando ali, que vai para o consumer, os nossos usuários. Esse acesso ele pode ser numa plataforma pública, na web, ou esse acesso pode ser interno, pode ser numa intranet ou pode ser numa extranet. Definida, pode ser documentação sensível, pode ser documentação que tem questão de LGPD e etc. Então, isso que o modelo AIS nos representa, esse modelo, é uma abordagem sistêmica da preservação digital. Ela é disruptiva, porque eu tenho que começar a olhar estas entidades. As bibliotecas têm que começar a se perguntar agora. O meu Sofia, por exemplo, onde é que ele se encontra? Em qual entidade que ele está? Eu estou fazendo preservação digital tendo um Sofia? Não, ele é gestão, ele não tem ambiente de preservação. Em um determinado momento eu vou ter que emanar uma política de captura de preservação. Assim ocorra, etc, etc. E os museus da mesma forma. Eu vou ter que preservar. Inclusive, alguns repositórios digitais da área da biblioteconomia, como o The Space, que são repositórios institucionais, que estão públicos,
a gente tem identificado que ele não é ambiente de preservação, porque ele está público, porque ele está acessível. E esse ambiente tem que ser restringido somente para 2 grandes administradores. Então, os bibliotecários têm que passar a pensar qual é a entidade. O meu DSpace está na entidade de preservação, está na entidade de acesso. Então, isso é outro dever. O bom é que esses softwares passaram a implementar soluções tecnológicas para fazer essa captura. Capturar pacote do DSpace para preservar. Capturar pacote, por exemplo, do Dataverse, que é um repositório de dados de pesquisa, é muito utilizado no mundo inteiro, para poder preservar. Porque tinha instituições achando que colocar esses dados dos pesquisadores em um Dataverse eu estaria fazendo preservação. Não, não é preservação digital, sistêmica, com garantia da autenticidade, com garantia de acesso a longo prazo, aplicação das estratégias de preservação e etc. Aqui está a linha de tempo do modelo AIS. Então, desde quando ele foi discutido, a necessidade, porque nós precisávamos de um modelo de preservação digital, desde os anos 80, e o quão ele foi disruptivo. Esse modelo, que é a primeira ISO, que é a 14721, logo em seguida ela recebe a ISO 16363, que é a segunda, que é a que audita e certifica o repositório, o RDC-ARC, que não é só o software, que é todo aquele entendimento que a gente tem quando a gente fala de RDC-ARC, arquivístico. São as pessoas, é o software, é o hardware, é tudo, é a política, tudo faz parte do RDC-ARC. E aí aparece a 16919, que audita e certifica a instituição que auditou e certificou. Então veja que se constitui um ecossistema de auditoria e de certificação para garantir que realmente essas instituições estão fazendo pacotes que conformam CPI e PDIP, como que elas fazem, elas digitalizam e fazem pacote. Realmente esses materiais estão passando por microserviços de tratamento. Se eu submeto um proprietário, ele é convertido para um padrão aberto de preservação, ele obedece o plano de preservação e etc.